Boa noite a todos, que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida. O Salmo 43, versículo 5, nos fala o seguinte: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quando você conhece a Deus de fato, quando você tem um relacionamento bem próximo com o Senhor, uma comunhão íntima com Ele, você pode então estar tranquilo, estar certo de que o auxílio vai vir, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso auxílio, e conforme o salmista encerra, Ele é o nosso Deus. Que Ele seja o seu Deus. Quem tem sido o seu Deus? Ou o que tem sido o seu Deus? Nada pode oferecer para você o auxílio, o socorro, quando a alma está sofrendo, quando a alma está confusa, quando a alma está passando por momentos de turbulência. Então, tenha o verdadeiro Deus como o único Deus da sua vida. Vamos orar? Senhor bendito, reconhecemos que Tu és o único Deus. Não queremos que nenhum outro ídolo se estabeleça no nosso coração. Tome a nossa mente. Nós queremos oferecer-Te culto e antes oferecer-Te a nossa vida, para que tenhamos uma adoração integral, ó Pai. Para que os nossos louvores não sejam simples expressões que não refletem de fato aquilo que está no nosso coração. Ó Senhor, Te reconhecemos como Deus maravilhoso, como Deus cuidador, como aquele Deus que sempre nos ouve e sempre está perto de cada um de nós. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Esse bendito Deus manifestou o seu amor por nós através de Cristo, através da obra de Cristo. Nós vamos cantar agora o hino de número 36 do cantor cristão, que fala: que maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo, meu mestre, veio por mim. Deus não tem mais que provar nada para você em relação ao seu amor. Ele já fez isso plenamente e suficientemente através de Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse hino.
momento de intercessão, eu gostaria de lembrar com os irmãos alguns pedidos. Nós vamos orar pelos irmãos que estão enfermos na nossa igreja, irmã Dora, irmã Janaína, que estão passando por momentos difíceis, de continuada luta contra problemas de saúde, irmã Anacleta, irmã Jaqueline, irmã Ivanilda, que vai passar por uma cirurgia também em breve, a irmã Docelina, Marinete, irmão Antônio também, que inspira cuidados, irmã Manuel, devido à sua idade, tem problemas de saúde, a irmã Genaína, que também luta de vez em quando, sofrendo lá com questões de coluna, a irmã Silene, a irmã Rosilane e a irmã Ingrid. Nós vamos orar por essas vidas para que Deus esteja manifestando o seu cuidado sobre eles, mas também eu vou orar por alguns outros pedidos. Então, incline a sua cabeça, ou feche os seus olhos, ou então mantenha-se o mais concentrado possível, o que às vezes não acontece com os olhos abertos. Mas ore a Deus comigo nesse instante. Bendito Deus, maravilhoso Tu és. Quão grande é o Teu nome sobre toda a terra. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pela Tua graça em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Deus que tem tudo, tem todas as pessoas em Tuas mãos, tem o mundo inteiro em Tuas mãos, tem as nossas vidas em Tuas mãos. Tu és soberano sobre todas as coisas. Basta uma palavra Tua para que uma realidade seja modificada. Por isso que nós oramos a Ti, reconhecendo o Teu pleno poder sobre todas as coisas. Colocamos, ó Deus, a vida desses irmãos que estão enfermos, conforme nós mencionamos, em tratamento, lutando continuamente com questões de saúde. Ó Deus, venha cuidar, venha suprir as necessidades de cada um, venha trazer a cura no tempo que Tu tens proposto para cada vida, ó Pai. Ajude, abençoe, esteja cuidando. Também aqueles irmãos que estão vencendo a Covid, ó Pai. Passaram por um tempo de Covid, mas graças a Ti, eles não tiveram maiores sequelas e estão podendo retornar às suas atividades e também a convivência lá na sua igreja. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado pelas Tuas bênçãos sobre essas vidas, ó Pai. Também temos outros pedidos que queremos colocar diante de Ti. Primeiro quero pedir por aquelas cidades do noroeste do estado do Rio que sofreram e estão sofrendo com enchentes. Quantos desabrigados, ó Pai. Venha ajudar essas cidades, venha ajudar esses desabrigados. Abençoa, estenda a Tua mão de graça, estenda a Tua mão de misericórdia sobre cada um. Estejam parando, cuidando dessas vidas, por favor. Ajude, ó Pai. Também, ó Deus, eu quero pedir pela irmã da irmã Rosemary, ó Pai, que estava até sábado internada na UTI, não sei como se encontra no atual momento. Abençoe, ó Deus, venha cuidar dela. Ajude, ó Pai, na sua recuperação, nos tratamentos médicos, na ação das medicações. Ó Pai, estenda também a Tua mão sobre essa vida, ó Pai. Opere, ó Pai, nessa vida. Ó Deus, ajude, ó Pai, a vencer esse momento tão difícil que ela está vivendo. Também esteja dando forças e reconfortando o coração dos familiares, ó Pai, que precisam dar o apoio, fazer o acompanhamento devido. Abençoe e venha cuidar. Venho colocar diante de Ti também, ó Deus, o pai de uma amiga de muitos anos atrás, quando estudava ainda no seminário em São Paulo. O pai está internado, com dificuldades devido a uma infecção generalizada, infecção hospitalar generalizada. Ó Senhor, vem estender a Tua mão, o Teu cuidado sobre a vida dele, por favor, que ele venha vencer esse tempo, ó Pai, que essa infecção seja debelada e ele possa, que os médicos encontrem os antibióticos adequados
para que esse senhor não sofra dano pior, ó Deus, e quem sabe possa vir a óbito como está sendo ameaçado. Ajude, ó Pai, ajude essa vida, Senhor, tome essa vida em tuas mãos. Sabemos, como eu falei a princípio, que as nossas vidas estão em tuas mãos. Tu sabes quando tu vais levar cada um de nós, ó Pai. Tu nos destes a vida e só mesmo tu tens o poder de tirá-las. Por favor, ó Deus, ajude, abençoe e esteja manifestando a tua graça sobre esse Senhor e abençoando com a sua cura, ó Pai. Também, Senhor, eu quero pedir pelo missionário que nós temos orado por ele, tentado ajudar de alguma forma lá na Ucrânia. Essa situação ameaçadora que está acontecendo devido à proximidade da Rússia, uma ameaça até de guerra com a Rússia. Oh Deus, venha cuidar, venha abençoar, que o trabalho missionário que ele realiza não venha a ser impedido, ó Deus, por essas circunstâncias, ó Deus. Ajude, ó Pai, eles tomaram a decisão de permanecerem na Ucrânia para continuarem com seu trabalho, mesmo sabendo dessa real possibilidade de entrar num conflito, de um conflito entre dois países, mesmo outros estrangeiros tendo já saído, voltado para os seus países de origem, eles decidiram permanecer lá para continuarem o trabalho que realizam. Venha cuidar, venha proteger, que os teus anjos estejam ministrando sobre a vida desse missionário, também da sua família, trazendo a proteção adequada. Receba, ó Deus, o nosso culto, ó Pai, que estamos oferecendo a Ti. Lembro-me também do nosso retiro que está se aproximando. Que nós tenhamos um tempo precioso ali, de comunhão, de aprofundamento bíblico, mas antes de tudo, de louvor e adoração a Ti. Dá-nos, ó Deus, um tempo marcante que venha nos ajudar nas nossas imperfeições, que venha nos ajudar nas lutas internas que passamos, que possamos nos apossar da verdade de que Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades da alma. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoe, ó Deus, esse tempo que vamos estar juntos ali como igreja, um tempo em retiro espiritual. Que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo também nessas outras partes do culto que teremos ainda, ó Pai. Precisamos de Ti o tempo todo, no louvor que vamos apresentar agora a Ti, mas também no estudo bíblico, Pai. Como que precisamos do Teu Santo Espírito nos dando a palavra certa, adequada, mas também abrindo as nossas mentes para entendermos as Tuas verdades, esclarecendo as nossas mentes, para que a Tua verdade seja plenamente compreendida e aplicada. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora, irmãos, o cântico que diz: Vem para adorar-te, um cântico muito interessante, simples, pequeno e profundo. Vem para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim. Declare isso ao Senhor nesse momento, através desse cântico, orientados pelo Ministério de Louvor de nossa igreja. Louvemos então. Luz das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti, vim para adorar.
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações, luz das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Abra sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 29. Nós vamos continuar nosso estudo bíblico no capítulo 29 de Provérbios. Hoje nós vamos na verdade, começar a ver o seguinte tema: faça boas escolhas. De vez em quando eu vou desviar meus olhos da câmera, eu vou olhar um pouquinho para a minha esquerda, né? Porque eu botei o esboço aqui ao lado no meu estudo bíblico, então de vez em quando eu vou olhar para o esboço, então, só para avisar esse desvio do olhar da câmera. Faça boas escolhas. Nós vamos ver nessa quarta-feira e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, esse tema. Nós vamos estudar um pouco sobre esse tema, que é um tema também recorrente no livro de Provérbios. Irmãos, como que nós precisamos fazer escolhas sábias, fazer boas escolhas? Na verdade, a sabedoria na prática, ou é a prática de fazer boas escolhas para a vida. Nisso reside a sabedoria.
Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, como o livro de Provérbios nos orienta, porque o temor ao Senhor, o temor do Senhor, nos ajuda a fazer as melhores escolhas, a não escolhermos coisas erradas, coisas que contrariam a vontade de Deus, mas também coisas que trazem, por contrariar também a vontade de Deus, trazem para nós consequências muito ruins. Então faça boas escolhas, né? Por isso que a primeira ideia nesse tema, que a gente encontra no versículo 3 do livro de Provérbios, nós vamos ver 4 versículos, 3, 8, 9 e 11. O versículo 3 do livro de Provérbios traz a primeira ideia dentro desse tema, que é ame a sabedoria. Ame a sabedoria. Então, leia aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo do celular o versículo 3 do capítulo 29 de Provérbios, que diz assim: o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Irmãos, amar a sabedoria aqui de forma muito prática, de acordo com o sábio, tem a ver com afastar-se da prostituição. Logicamente que, de acordo com a mentalidade do sábio, não somente naquela época, como também nos dias atuais, a pessoa que se torna companheiro de prostitutas acaba se rendendo ou acaba se lançando num caminho de destruição. Quantos perdem bens, quantos não desfrutam de relacionamentos saudáveis, quantos desenvolvem vícios ruins na vida, vícios que, como todos os vícios, mas esse acaba se tornando muito severo também, não é? Vícios que são altamente destrutivos. Então, o filho que ama a sabedoria, o filho que alegra a seu pai, é esse tipo de filho que se afasta dessas escolhas erradas da vida. O filho que faz boas escolhas na vida, ele traz alegria, ele honra o seu pai. O seu pai se sente honrado, se alegra com o tipo de vida, com o tipo de comportamento que o filho tem. É um filho que anda nos caminhos do Senhor. É o filho que entendeu os princípios bíblicos, os princípios da verdade bíblica. Irmãos, como que filhos que têm esse tipo de comportamento trazem um pouco de refrigério ao coração dos pais. Refrigério por quê? Porque a vida em si já traz muitas lutas. Mas um pai que, quando olha e vê a vida do filho e percebe nele que ele fez boas escolhas na vida, construiu uma vida em bases sólidas, baseadas nos princípios bíblicos, o pai então sente as suas lutas, sente o sofrimento devido às suas lutas amenizado. Isso traz alegria, traz contentamento, satisfação ao coração dos pais. Isso também tem a ver com honrar os pais. Um filho desonra o pai não somente sendo desobediente. Um filho desonra o pai não somente quando, muitas vezes, que nós vimos no capítulo anterior, ele quer tirar os recursos financeiros do pai, se aproveitar desses recursos financeiros do pai. Mas o filho também honra um pai, honra uma mãe, não é? Quando ele tem uma vida tranquila, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que abençoa as pessoas. Isso também traz honra a seus pais. Então os pais se realizam, os pais se alegram nesse tipo de filho que faz
boas escolhas na vida, né? Procura a justiça, o caminho da justiça. São filhos que muitas vezes têm o mesmo tipo de sentimento, né, que Deus teria com o próximo, estendendo a mão, ajudando a mão, agindo com misericórdia. E são filhos que buscam sempre a sabedoria nas suas decisões. Esses são filhos que alegram os seus pais. O maior galardão dos pais, os pais vão concordar comigo, com certeza. O maior galardão dos pais é ver que seus filhos estão bem encaminhados. Não em termos de sucesso profissional, não em termos de um casamento bem arrumado, né? Ou bem ajustado, mas em termos de uma vida que glorifica a Deus, uma vida que é pautada nos princípios da palavra do Senhor. Mas existem também filhos que não honram os pais. Existem também filhos que desobedecem, desprezam os pais. Filhos até que escarnecem dos ensinamentos dos seus pais, que zombam dos seus pais. Quando os pais muitas vezes dizem: meu filho, não faça isso. Meu filho, Deus não gosta disso. Meu filho, isso é contrário à vontade do Senhor. Eles zombam dos pais. Esses filhos acabam se tornando pesadelos para os pais, motivos de tristeza. São filhos que acabam trazendo intranquilidade ao coração dos pais. Os pais, na sua velhice, em vez de desfrutar um pouco mais da companhia de um filho que tem um bom caráter, de um filho que tem um comportamento adequado, acabam tendo que sofrer as consequências. Irmãos, quantas vezes eu me deparo com idosos que estão sofrendo devido a filhos delinquentes, a filhos desobedientes, a filhos zombadores deles, a filhos escarnecedores de Deus. Quantas vezes esses pais, na sua velhice, têm sofrido devido a esses filhos, né? Mas a sabedoria traz felicidade. A sabedoria é capaz de trazer prosperidade para um filho que escolhe os caminhos da sabedoria. Mas a prostituição, a promiscuidade, ela acaba cegando a alma, ela cega os olhos, ela faz com que a consciência da pessoa se torne cauterizada, endurecida, insensível a qualquer palavra de orientação. E, em consequência, vem o desastre, vem o caos, vem o sofrimento, vem a pobreza. São resultados de escolhas ruins. A sabedoria traz alegria à família, mas a prostituição só traz miséria, traz pobreza. Por isso, faça boas escolhas. E a primeira grande boa escolha que você pode fazer na vida, seja pai, seja mãe, mas eu quero trazer uma palavra especialmente para os filhos, é ame a sabedoria. Ame a sabedoria. Busque andar de acordo com a sabedoria. Lembre-se que a sabedoria, de acordo com a Bíblia, é uma pessoa, é Jesus. Busque andar de acordo com a vontade de Jesus para a sua vida. Busque o seu senhorio e busque a sua orientação. Isso vai lhe trazer felicidade e prosperidade, prosperidade espiritual e até mesmo tranquilidade financeira, mesmo que o caos se instale. Amém, irmãos? Uma outra escolha que você deve fazer tem a ver com sabedoria também, né? A primeira escolha é
ame a sabedoria. Porque quando você ama a sabedoria, consequentemente você vai escolher a sabedoria. É isso que diz o versículo 8, que nós vamos ler agora. Ao amar a sabedoria. E amar, irmãos, entenda, por favor, porque amar também é uma decisão. Quando você ama a sabedoria, você decide amar a sabedoria, você está tomando a decisão também de abandonar todos os outros caminhos que não têm nada a ver, que não são relacionados com a sabedoria, que são antagônicos, contrários a tudo aquilo que a sabedoria ensina, a tudo aquilo que Jesus quer para a sua vida. Por isso, ao amar a sabedoria, você vai escolher a sabedoria, e é isso que diz lá o versículo 8, escolha a sabedoria. Diz lá o seguinte: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Interessante que a ideia aqui, e no que eu pensei ao ler esse versículo, é o seguinte: os homens escarnecedores são aqueles que não escolhem a sabedoria. E com isso eles alvoroçam a cidade. Né? A ideia aí no hebraico de alvoroçar a cidade é destruir a cidade. Ou, no outro sentido, é provocar o caos na cidade. Os homens, quando escolhem não andar nos caminhos da sabedoria, eles acabam destruindo a cidade. Promovem um caos. A sociedade desaba. A sociedade acaba se desintegrando devido às escolhas não sábias. Mas o sábio, ele escolhe a sabedoria. E com isso ele se desvia desse caminho tortuoso, ele se desvia da ira que promove tanto caos. O escarnecedor, irmãos, conforme o versículo está trazendo, é uma pessoa altamente arrogante. O escarnecedor, ele se alimenta, ele preza, ele valoriza a desavença, ele gosta do conflito. Muitas vezes ele provoca o conflito. O sábio, ele foge do conflito. Mas o escarnecedor, conforme eu falei ainda há pouco, ele ama o caos. E para promover o caos, ele cria conflitos. Enquanto que o sábio, ele ama a ordem. Ele ama a paz, por isso ele se desvia da ira, exatamente. Enquanto o escarnecedor, ele destrói uma cidade, o sábio, ele constrói uma cidade. Ele constrói pontes de relacionamento. Ele constrói caminhos que levam pessoas a estruturarem também as suas vidas. Ele aponta esses caminhos, ele ajuda as outras pessoas a orientarem as suas vidas de maneira correta. Por isso ele ajuda numa construção de uma sociedade saudável. Mas o escarnecedor não contribui em nada. O escarnecedor não valoriza os princípios da sabedoria. Na realidade, o escarnecedor, o que ele preza mesmo é contrariar todo e qualquer princípio relacionado à sabedoria. Ele afronta esses princípios. Ele não tem pudor algum. Você pode ver que muitos escarnecedores, eles não têm qualquer tipo de pudor, né? Revelam a sua nudez, têm práticas promíscuas para que todos vejam sem nenhuma dificuldade. Eu estava vendo uma entrevista num canal que teoricamente
seria educativo, mas, meu irmão, eu vou falar só uma coisa que a mulher falou lá, e essa mulher, ela se arroga ser uma orientadora sexual e tem muitos seguidores no seu canal do YouTube. É uma mulher que vive para o prazer, meramente para o prazer. Só para os irmãos entenderem, é uma coisa mínima, mas simbólica. Ela disse, por exemplo, que ela não escova os dentes depois de se alimentar, depois do almoço, para ficar aproveitando um pouco mais, desfrutando um pouco mais do sabor da comida. Ela não quer dar ouvidos às orientações médicas, né, científicas, que dizem que em pouco tempo as bactérias que existem na boca, ao se alimentarem daqueles alimentos restos de alimentos que ficam na boca, principalmente os açúcares, elas liberam uma toxina e essa toxina passa a corroer os esmaltes dos dentes. E são eles que provocam a cárie. Essa mulher não sabe disso? Sabe. Mas como ela vive para o prazer, ela abandona e refuta e quer contrariar qualquer coisa que a sabedoria vem trazer, qualquer instrução da sabedoria. Vive para contrariar a sabedoria. Vive para contrariar tudo aquilo que é puro e santo. Então ela vai fazer chacota da castidade, por exemplo. E essa é uma mulher orientadora sexual. Vai fazer chacota das preferências sexuais. Vai fazer chacota do uso do corpo de forma adequada nessa área. Vai fazer chacota de qualquer coisa relacionada à pureza da vida, relacionada à santidade de vida. Isso soa estranho para o escarnecedor, porque ele não quer saber de nada que esteja relacionado à sabedoria. Por isso que esse escarnecedor é o perigo para uma sociedade. Eu não sei qual leitura que você faz da nossa realidade, mas em todas as sociedades, em todos os países que resolveram abandonar qualquer princípio bíblico, os valores judaicos cristãos que nós encontramos na palavra do Senhor, a sociedade está ruindo. Não existe mais amor familiar, não existe mais amor fraternal, as pessoas estão se matando, muita violência, são sociedades em que o aborto se prolifera, se multiplica de uma forma espantosa, não há mais respeito, é isso. Mas parece, devido a algumas pregações ideológicas, que as pessoas fecharam, estão cegadas, não é? Até mesmo a Bíblia nos orienta a isso, estão cegadas pelo príncipe desse século, que vocês já sabem quem é, e elas não conseguem ver o caminho de destruição que elas estão trilhando, e a sociedade está caminhando nesse sentido. Um dia Deus vai dar um basta, vai acabar com isso tudo, como aconteceu lá no capítulo 6, 7, 8 de Gênesis, através do dilúvio. Aquilo é uma sombra do que vai acontecer no final da história. Deus vai dar um basta na corrupção da humanidade, na quantidade de violência que nós temos contra a lei, contra as leis de Deus, mas também contra o próximo. Deus um dia vai acabar com isso tudo. Os crentes, os que andam em sabedoria, aqueles que temem a Deus, vão glorificar ao Senhor quando Ele finalmente der um basta em todas as atrocidades que nós temos visto nos nossos dias. A presença dos sábios na sociedade
ela acaba afastando ou impedindo um pouco o avanço do mal, essa decomposição moral que está acontecendo na nossa sociedade. O sábio, ele acaba funcionando como um farol, como uma luz, apontando a direção para muitos que estão perdidos nas suas trevas interiores, nas suas trevas morais, nas suas trevas devido a escolhas erradas. Irmãos, o sábio, ou a presença de homens e mulheres sábios numa sociedade, ela livra essa sociedade de grandes tragédias. Ela afasta a ira do juízo de Deus, né? Ela afasta a decomposição, a degradação total da sociedade, ao mesmo tempo em que propicia um ambiente de ordem, de progresso e de paz. Por isso que nós precisamos prezar pela sabedoria. A nossa sociedade, mais propriamente, mais especificamente, o Brasil precisa de homens e mulheres sábios que busquem andar de acordo com os caminhos retos. Com isso, a sociedade vai ser construída em bases sólidas. Mas o esclarecedor é uma desgraça para a sociedade, enquanto o sábio se torna um abençoador da sociedade. Qual escolha que você vai fazer para a sua vida? Você vai escolher ser um esclarecedor ou escolherá ser um sábio para abençoar a sociedade, abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, abençoar a sua comunidade, abençoar as pessoas que estão ao seu redor? Faça escolhas sábias. Ame a sabedoria. Escolha a sabedoria. Mas também nós encontramos uma outra instrução ou uma outra escolha que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Leia comigo, por gentileza, o versículo 9, que diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, perdão, irmãos, capítulo 29, versículo 9. Se o homem sábio discute com um insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Deixe-me contar um fato que aconteceu comigo quando estava fazendo faculdade. Um aluno que tinha um desequilíbrio mental, né, ele acabou se tornando aluno da faculdade. Só que as pressões de cobrança da faculdade, as dificuldades que se enfrentam, né, foram demasiadas para ele. E teve um dia lá que ele surtou. Ele brigou com os alunos que estavam conversando lá no fundo da sala, e não era nada demais, não era nada muito alto, não, mas porque ele já tinha chegado ao limite, ele já tinha um certo desequilíbrio, e essas circunstâncias todas fizeram com que ele surtasse. Ele saiu esbravejando da sala, e eu fiquei muito preocupado. Eu me lembro que eu sentava na janela da faculdade, eu fiquei olhando para a rua e falei, esse camarada vai voltar. E, dito e feito, ele voltou com uma sacola de papel na mão. Antigamente, nos mercados tinha sacola de papel, né? Tem coisa errada aqui. Eu pedi ao professor licença sair. Ele estava subindo a escada, a nossa sala era no segundo andar, e ele estava com uma faca, irmãos, enorme na mão. Ele tinha ido ao mercado e comprado uma faca enorme. Ele queria matar lá um determinado aluno. Eu falei, fulano, não faça isso. Ele, não vem não. Fulano, olha, eu vou te furar também. Não faça isso. Ele foi andando, fui atrás dele.
E ele entrou na sala, chutou a porta, entrou na sala, queria avançar. Um amigo pegou uma cadeira, botou assim na frente. Foi um custo. Eu me lembro que tinha um professor, já tinha uma certa idade naquela época, já está velhinho. Hoje, nossos dias, também ainda é muito vivo, professor de biologia. Ele ficou muito nervoso e esse meu amigo, que era um pouco mais experiente do que os outros da sala, conseguiram acalmá-lo um pouco. A aula se encerrou ali e nós fomos embora. Interessante que nós morávamos perto, e esse meu amigo, que era mais experiente, esse rapaz que surtou e nós fomos andando, conversando, né? E lá pelas tantas, esse rapaz que surtou, ele contando o fato. E eu era muito novo na época. Eu falei assim, não, fulano, a coisa não foi bem assim. Aí esse meu amigo fez logo o sinal, por quê? Ele estava surtado. Não adiantava eu contrariá-lo, tentar mudar de ideia, dizer que ele estava errado. E ele ameaçou, aí, não, você está certo. Ele falou logo, não, você está certo. Aí eu aprendi que quando a pessoa está num estado de desequilíbrio, não tem como contrariá-la. Isso não vai ajudá-la. Você não vai conseguir convencê-la de que ela está errada, porque ela está desequilibrada. Você não tem muito o que fazer. O que você tem que fazer, no máximo, é acalmá-la naquele momento que ela está passando ali de surto, né? Para passar aquele momento. Então nós conduzimos, caminhamos ele até a casa dele e nunca mais voltou para a faculdade desde então. Também não me lembro tê-lo encontrado. Irmãos, eu sei que essa é uma história de uma pessoa que surtou. Mas o insensato, de uma certa forma, é um louco. Por quê? Porque ele escolhe para si a insensatez. Ele escolhe para si aquilo que é errado. Você pode tentar adverti-lo e ele vai tapar os ouvidos, não vai te ouvir e ainda vai rir de você. Isso faz o insensato. As coisas estão claras perante ele. O comportamento dele está errado. A decisão dele não é melhor. E você é capaz até de apresentar vários argumentos, mas ele não quer saber. Ele tapa os ouvidos. Esse é o insensato. Aqui, o autor bíblico, ele está fazendo um contraste claro entre a sabedoria e a insensatez. Sabedoria e insensatez estão em lados opostos. Não tem como haver essa confluência, essa ligação, esse diálogo entre sabedoria e insensatez. O sábio e o tolo, o louco, o insensato, eles pensam diferente, eles falam diferente, eles agem diferente, eles têm uma cosmovisão, uma leitura da realidade diferente. Então, para o insensato, aliás, aos olhos do insensato, quem é louco é você que é sábio. Agora, por quê? Porque, de acordo com a leitura, baseado na sua própria insensatez, a leitura que ele faz do momento, das circunstâncias, da realidade, ele é que tem toda a razão, mesmo que você apresente todos os argumentos contrários. O insensato não ouve nem Deus, ele não dá ouvidos à voz do Senhor. São valores muito diferentes, como luz e trevas. Não tem como haver qualquer tipo de harmonia entre a sabedoria e a insensatez, ou entre o sábio e o insensato. Não há como se conciliar, haver qualquer tipo de conciliação. Então, com isso, um sábio, ele sabe que jamais deve discutir com um insensato.
porque ou ele vai rir, né, conforme o texto, ou vai se encolerizar, né? Diz lá o texto, quer se encolerize, quer se ria, não terá fim. Ele vai rir de você, ou então ele vai se encolerizar, vai ficar com raiva de você, e essa discussão não vai ter fim, não vai ter proveito algum, não vai ter qualquer tipo de resultado. Então, com o insensato, não se discute. Irmãos, não queira discutir, não perca seu tempo de tentar convencer o insensato do seu erro, porque ele não vai te ouvir. Infelizmente, essa é a verdade. Tem muitas pessoas, irmãos, que a única coisa que a gente pode fazer é entregar para Deus, é orar por ela, para que Deus, através de uma obra milagrosa no coração do insensato, traga luz, porque senão você simplesmente vai jogar a conversa fora, você vai desperdiçar o seu tempo com o insensato, porque ele não gosta e ele não quer ouvir qualquer tipo de razoabilidade. Ele não tem esse tipo de coisa. É a mesma coisa de você insistir em plantar num solo que não dá nada. Aquilo não dá nada. E você fica insistindo, 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 mas não vai chegar a resultado nenhum. De vez em quando eu e você somos teimosos assim, né? De vez em quando a gente insiste, insiste, insiste e sabe que não vai chegar a resultado nenhum. Às vezes eu chego para algumas pessoas em que eu já investi bastante tempo e falo para elas com muita franqueza, irmão, eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Agora é você com Deus. Eu não tenho. O que eu podia fazer, eu já fiz. Ou meu amigo, né? Não precisa ser necessariamente um evangélico, um crente, ou qualquer pessoa que busca aconselhamento. Eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais nada para fazer. Agora é você com Deus. Né? Porque o tempo ali não vai render. Se você apresenta a palavra de Deus, a pessoa não crê em Deus, a pessoa não crê na Bíblia, não crê em nada. E por que você acha que ela vai crer em você? Não vai crer também não. Ela só crê na sua própria insensatez. A sua base doutrinária, por favor, entre aspas, a sua construção moral, as suas ideias são baseadas naquilo que ela crê dentro da sua própria insensatez. Ela constrói um mundo de insensatez e um monte de argumentos insensatos para se sustentar. Como diz lá a Bíblia, você investir tempo, desperdiçar tempo com essas pessoas, você tentar convencê-las do seu erro, é a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Os porcos não valorizam as pérolas, não é? Você está lá a lavagem, está lá as pérolas, você acha que os porcos vão falar, puxa, olha só, pérolas de grande valor. Não, eles preferem a lavagem, preferem a sujeira. Então não desperdice as suas pérolas. Guarde-as para aquelas pessoas que vão te ouvir, para as pessoas que querem mudar, para aquelas pessoas que realmente, de fato, procuram um aconselhamento bíblico para as suas vidas. Porque investir na vida de um insensato pode ou vai significar um desperdício, não vai ter retorno algum. Porque o que o insensato pode fazer é barulho devido à sua cólera, não é? Mas ele não vai aprender, ele não vai melhorar, ele não quer saber de sabedoria na sua vida. O insensato, ele se ri, aliás, ele ri do sábio, ou daquilo que o sábio tenta incutir-lhe na mente, mas ele nunca será feliz.
Mas, meu querido irmão, meu querido amigo, aqui me permita essa orientação. Não perca seu tempo com discussões sem fim e sem proveito algum com insensato. Não perca a sua paz, porque você, ao tentar convencer o insensato, ele vai se encolerizar. E tem duas coisas, né? Ou você vai perder a paz e vai reagir de forma enérgica, ou então vai perder a paz devido ao riso zombeteiro do insensato. E é difícil, né? Você há de concordar comigo, quando alguém tem um riso zombeteiro a seu respeito, fica zombando de você, daquele risinho zombeteiro, sabe o que eu estou falando? Isso tira a pessoa do centro, é capaz de fazer com que a pessoa perca o equilíbrio. Então não corra esse risco, porque todas as vezes que você se envolve numa discussão com o insensato, você pode perder a sua paz, devido à cólera do insensato ou devido ao seu riso zombeteiro. Ok, irmãos? Então, faça essa escolha também, essa boa escolha na sua vida. Não discuta com o insensato. E a última escolha que eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite está no versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Perdão, irmãos, me perdoem, meus irmãos. Hoje eu estou me lendo a passagem errada já a segunda vez. Eu estou lendo o capítulo 28, é capítulo 29, versículo 11. Deixe-me refazer essa leitura. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Então, a instrução que se tem aqui sobre uma escolha sábia está no finalzinho do versículo 11. Saiba reprimir a sua ira. Deixe-me trazer uma consideração inicial antes de fazer uma análise um pouco mais profunda desse versículo. Irmãos, nem toda ira é pecaminosa. Muitas vezes a gente se ira por um desvio ético, por algo errado que alguém faz. Por exemplo, eu me iro muito quando eu sei que um político roubou, foi corrupto, porque eu sei que esse roubo vai trazer prejuízos lá para o pobre, que vai faltar saneamento básico, vai faltar uma saúde, um tratamento médico adequado, vai faltar uma educação adequada, ok? Então isso provoca uma ira bendita contra uma atitude errada, ok? Uma outra coisa que me ira profundamente é com a violência contra uma mulher. É um brucutu, ai meu Deus, eu ia usar uma expressão, mas não vou usar aqui, não é? Mas uma pessoa que é truculenta e usa a sua vantagem devido à força do homem para ser violento com uma mulher. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia é altamente contrária a isso. E todas as vezes quando eu vejo fatos assim, eu confesso que isso me deixa irado. O problema não é a ira em si, mas é o que vem depois. Porque, na realidade, irmãos, ira e vingança são duas coisas diferentes. Eu não posso, devido a essa ira, essa que se manifesta pelas coisas erradas que estão acontecendo, querer agir com a minha própria força e me vingar. Bom, aí eu estou sendo pecaminoso, tá? Então, é impossível ser ético nessa sociedade sem ter algum tipo de ira ao ver tanta coisa errada acontecendo. O próprio Deus se ira contra o mal do homem.
contra o mal praticado pelo homem. Então nós não podemos reagir com boa vontade diante de tanta maldade que nós vemos nos dias atuais. Isso precisa provocar uma indignação, uma ira contra esse tipo de coisa. Mas a ira do insensato, diferente desse tipo de ira contra as coisas erradas, é uma ira que acaba provocando uma falta de domínio próprio. O insensato, ele perde o equilíbrio, ele sai, ele perde a paz, ele perde as estribeiras, né? Como dizia, muito rapidamente. O insensato, ele é um camarada explosivo. O insensato, ele é temperamental. Então a gente muitas vezes tem dificuldade de lidar com essas pessoas, porque eles sabem que rapidamente eles vão explodir. Então, o sábio, ele não é explosivo. O sábio, ele não é temperamental. Muitas vezes o sábio, quando até mesmo afrontado, ele consegue respirar, controlar, buscar esse equilíbrio que ele tem em Deus, né? Buscar em Deus esse equilíbrio e não agir de forma recíproca ou de forma proporcional àquilo que recebeu. Então, o que a Bíblia está condenando aqui, irmãos, é aquele pavio curto, aquela pessoa que rapidamente extravasa a sua ira, aquela pessoa que rapidamente fere aqueles que estão à sua volta. Esse é um indivíduo descontrolado, é um indivíduo briguento, cria rixas, é explosivo, é uma ameaça à sua família, rouba a paz familiar e rouba até a paz da sociedade, né? Pelo menos aquelas pessoas que estão à sua volta. Mas a Bíblia ensina que o sábio, aquele que faz boas escolhas, ele sabe lidar com os seus sentimentos. As suas emoções não determinam as suas ações. Deixe-me repetir. As suas emoções não determinam as suas ações. O sábio não é escravo das suas emoções. O insensato, sim, ele quer revidar, ele quer agir, ele quer se manifestar, ele quer criar conflito, ele quer revidar da forma mais rápida possível, mais destrutiva possível. Isso é o insensato. Mas o sábio, ele sabe reprimir a sua ira. Ele tem, embora ele possa ter indignações sobre esses maus feitos do homem, conforme eu falei no início, isso é contido. Ele não manifesta essa ira de forma violenta. Deixe-me dar um exemplo. Um filósofo recentemente faleceu. E duas pessoas muito visíveis na mídia, conhecidas, elas postaram o seguinte, aliás, um postou e a outra pessoa só aqueceu e acabou tentando defender isso. Eles, de uma certa forma, eles ficaram felizes, vibraram até com a morte desse filósofo que trazia ideias contrárias àquilo que eles pensam. Então, um deles disse assim, o pai de determinada ideia morreu, agora falta o filho. Eles estavam vibrando com a morte desse camarada. A Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos. Então, se aquela pessoa que tem uma ideia contrária à sua vier a sofrer e a morrer, você deve se compadecer, ter misericórdia. E é isso que Deus tem por nós, misericórdia.
Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. Isso é misericórdia. O que a Bíblia nos ensina é termos esse mesmo tipo de sentimento que Deus tem para conosco, termos também com outras pessoas, inclusive com os nossos inimigos. Nesses tempos de polarizações de ideias políticas, inclusive ideias ideológicas, nós não podemos desejar o mal daquele que tem uma ideia contrária à nossa. Ao contrário, muito pelo contrário, desejar o bem. Quem sabe desejar que essa pessoa se converta, orar por ela, pedir que Deus esteja ajudando-a a perceber o seu erro e assim receber Cristo na sua vida. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É isso que a Bíblia nos ensina. Não a guerra, mas sempre buscar a paz. Tempo todo sermos pacificadores. O sábio, ao reprimir a sua ira, ele se torna uma ponte de contato, em vez de ser um abismo de separação. Então, quando ele reprime a sua ira, quando alguém às vezes faz alguma coisa que ele fere, ele reprime a sua ira, ele acaba possibilitando mais tarde que a reconciliação aconteça. Então, o sábio, ele sempre vai buscar a paz. Ele nunca vai querer jogar uma pessoa contra a outra. Mas aqui cabe uma palavra de advertência importante. Esse domínio próprio tão necessário na vida de uma pessoa, principalmente aqueles que fazem escolhas sábias, que amam a sabedoria, escolhem sabedoria para suas vidas, o domínio próprio não é algo natural. Se você olhar lá em Gálatas capítulo 5, lá onde está o fruto do Espírito, você vai ver que dentro do fruto do Espírito começa com amor, né? Amor, paz, bondade, alegria, fidelidade, mas também tem domínio próprio. Isso quer dizer, na realidade, que essa repressão à ira que nós podemos fazer, isso é gerado em nós pelo próprio Espírito de Deus. Isso não vem de nós mesmos, porque se dependermos de nossas emoções, irmãos, nós vamos ficar irados o tempo todo. Mas o próprio Espírito Santo que gera esse tipo de autocontrole, de domínio próprio. Quando o Espírito de Deus assume o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações e reações, aí sim teremos o tão almejado domínio próprio. Permita-se ser cheio do Espírito Santo. Permita-se ser controlado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tantas palavras sábias que temos recebido. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos as escolhas sábias, a amarmos a sabedoria, a escolhermos a sabedoria, a não querermos ficar perdendo nosso tempo com discussões sem fim com pessoas arrogantes, pessoas insensatas, ó Pai. E também, ó Deus, ao buscarmos a sabedoria, queremos reprimir a ira que muitas vezes sentimos no nosso coração, mas não por nossa própria força, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas pela operação do Teu Santo Espírito no nosso coração. Venha ajudar-nos, ó Deus. E assim podemos ter, através das nossas atitudes sábias e escolhas sábias, glorificarmos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, não é, irmãos? Se você desejar fazer uma contribuição para a continuação dos ministérios dessa igreja, através de operação bancária, vão aparecer aí essas informações bancárias. Nós ainda estamos fazendo inscrições para os nossos cultos.
Se você, membro da igreja, quer participar dos cultos, dê o seu nome lá no grupo da igreja. Se você que não é membro da igreja quer participar dos cultos, faça contato conosco através de uma mensagem aí logo abaixo desse vídeo, dos comentários desse vídeo, ou então lá na página da igreja no Facebook, Igreja Batista em Nova Suíça. Você vai ver uma igrejinha lá em verde, clique em cima, você vai ser enviado lá para a igreja. Aliás, procure lá na igreja, no Facebook, vou te dar uma orientação mais segura. A Igreja Batista em Nova Suíça, mas tome cuidado para perceber se é em Nova Friburgo, tá bom? E mande uma mensagem lá pelo Messenger, e assim a gente vai reservar um lugar para você e também para sua família, se for o caso. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo, às 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir.